esse paciente, seja com a receita, seja com as dúvidas dele, e é isso que eu vou falar um pouquinho aqui hoje. Então, a primeira pergunta que eu começo a fazer aqui para a gente começar a discutir, é o que faz o farmacêutico. Muitos profissionais, até mesmo o próprio pessoal, quando começa a fazer farmácia, se perde com relação a isso. Não sabe o que faz o farmacêutico. A nossa profissão é assim, todo mundo fala quando se fala em farmacêutico, a primeira coisa que se pensa é o balconista. E a gente sabe que vai muito além disso, além de ser um balconista. E outra pergunta também, que eu garanto que se eu perguntar para o pessoal que está começando o curso de farmácia hoje, não vai saber responder o que é ser um farmacêutico. Ele vai saber falar assim, o que faz o farmacêutico? Se não é falar, fica atrás da farmácia ou vende medicamentos. E não é bem isso. O Monteiro Lobato define muito bem um pouquinho o que é ser farmacêutico. É uma frase muito interessante, é um texto mais longo, mas eu peguei esse trechinho que eu acho esse trecho mais interessante. O papel do farmacêutico no mundo é tão nobre como vital. O farmacêutico representa o órgão de ligação entre a medicina e a humanidade sofredora. É o atento guardião do arsenal de armas com quem o médico dá combate às doenças. É quem atende as requisições a qualquer hora do dia ou da noite. O lema do farmacêutico é o lema do soldado, servir. Então, a gente é muito importante nisso. A gente tem que servir o paciente, não só o paciente, mas também os outros profissionais. A gente tem que mostrar que a gente não está aqui para brigar por espaço, e sim para unir para o bem-estar do paciente. Então, um pouquinho da história da farmácia no Brasil, para a gente entender como é que se deu aí essa questão do farmacêutico ser um mero balconista. No século XIX, a gente era conhecido como boticas, que eram os lugares onde se detinham as fórmulas e aonde se fazia a cura. Todo o pessoal procurava o farmacêutico, o futuro, né? Na época não era chamada de boticas. O pessoal procurava as boticas quando estava com alguma enfermidade, nunca procurava o médico. Então, nessa época, o farmacêutico seria o que a gente chama de senhor da cura. Nessa época, tudo o pessoal procurava farmacêutico, não se tinha médico ainda nessa época. Então, se procurava o farmacêutico. Não é à toa que o farmacêutico ele morava nos fundos da farmácia, porque para qualquer hora do dia ele conseguiria atender aí a pessoa doentada. Isso também se deu porque na época a gente não tinha um número suficiente de hospitais e não tinha médico suficiente. Então, a partir dessa época, a gente começou a precisar formular melhor a nossa profissão e conseguir fazer uma diferenciação do que era o farmacêutico, já como profissional, do que não era o falso farmacêutico. Porque antigamente, qualquer pessoa podia se tornar um botica. Então, começaram a se criar, já no Brasil e Império, as primeiras faculdades para se distinguir aí. A pessoa que simplesmente queria lucrar em cima do pessoal e do pessoal que queria ser farmacêutico para cuidar da pessoa. E foi também em 1850 que a gente teve a diferenciação. A gente passa a se tornar, então, a ter o curso de farmácia separadamente da medicina. E ficou convencionado que a gente não iria mais aceitar sem a pessoa passar pelo médico. Então, no final da Segunda Guerra Mundial, a gente começa essa inversão. O farmacêutico ele sai das boticas, sai desse atendimento ao público diretamente e passa, então, a fazer parte da indústria, porque os medicamentos já não eram mais fabricados nas farmácias que hoje conhecidas farmácias magistrais, que é essa farmácia de manipulação, e a gente passa a ter aí um lançamento de diversos medicamentos, mas que se precisava ter uma produção em larga escala. Então, com isso, a gente começa então, a ter a produção em diversa escala e o farmacêutico migrar
da farmácia magistral, que era onde ele fabricava fórmulas individuais para cada paciente, ele passa então a desenvolver na indústria. Então a gente começa a ter então farmacêutico também indo para o hospital, passando a ter suas atividades mais clínicas, que seriam nas áreas clínicas, na indústria, na área de alimentos. Então, na década de 70, a gente começa a observar que o farmacêutico já começa a criar os primeiros hospitais de escola, já começa a se discutir mais sobre dispensação de medicamentos, sobre o que seria uma dose unitária, que seria aquela dose montada para cada paciente. Começa aí, então, os exames, o desenvolvimento aí, de diversos exames, análises clínicas, onde o farmacêutico começa a sair, começa a largar um pouquinho essa parte da área magistral. Então, com isso, o farmacêutico ele some da farmácia e começa o que a gente chama aí de assinacêuticos, né? Que na época foi muito lucrativo do ponto de vista econômico, farmacêutico, mas do ponto de vista do paciente foi uma perda muito grande. A gente passou então a simplesmente assumir 10, 15 farmácias, receber por todas elas, mas ao mesmo tempo não dava assistência nenhuma à farmácia. E simplesmente passava lá, pegava o pagamento e se mandava, não queria nem saber. E como não tinha fiscalização para isso, a gente mantinha mesmo o que a gente com um termo aí de assinacêutico, que a gente só assinava o nome, o pessoal abria a farmácia, recebia o acordado e não dava atenção ao paciente, estava nem aí o que estava acontecendo. Então, na década de 90, a gente já começa a perceber que isso estava errado. Não é possível. A gente não estava sendo um profissional da saúde, a gente estava sendo um comerciante. Então, o farmacêutico começa esse retorno para as farmácias magistrais, para essa atenção voltada mais ao paciente. Começa também já a estruturar a mudança do modelo, quando é que já sai desse modelo biomédico que foca apenas na doença, que já começa a pensar mais no paciente como um todo. E ele começa, então, a busca por esse reencontro da sua vocação de assistência. A gente começa aí também as pesquisas na área industrial, a Soraya falou ontem, da pesquisa clínica. Então, a farmacêutica já começa a ter essa preocupação também, que foi a criação da farmacovigilância, que é o acompanhamento do uso do medicamento, os efeitos que ele causa. O SAC, né, que hoje é obrigatório, todo laboratório é obrigado a disponibilizar um SAC com o farmacêutico para tirar todas as dúvidas do paciente e informar qualquer dano que o medicamento possa acontecer. Isso foi um dos grandes avanços para a nossa área, porque até então a gente não esquentava a cabeça com isso. E a gente volta uma pergunta agora, voltada mais para a área, baseado nisso, até a década de 90, o que faz o farmacêutico na drogaria, ou na farmácia? Vale destacar também que a gente tem uma diferença, né, entre drogaria e farmácia. A drogaria a gente pode estar vendendo medicamentos somente na sua forma original, a gente não pode estar manipulando. Já a farmácia, a gente poderia estar fracionando o medicamento, poderia estar fabricando o medicamento de acordo com a necessidade do paciente. Essa aí, então, tem uma diferenciação do termo, que muita gente acha que não tem, mas que vale aqui destacar essa diferença. Então, como já foi falado, a gente virou um mero vendedor de medicamento, a gente precisava mudar esse cenário e começar a discutir novos métodos. A gente estava participando mais ativamente da equipe multiprofissional, e a melhor forma que a gente encontrou foi a atenção farmacêutica e a farmácia clínica. E nos Estados Unidos está muito bem desenvolvido, onde a gente até tem consultórios farmacêuticos. Aqui no Brasil isso ainda não é muito comum. E no Brasil, o que hoje a gente tem é essa atenção farmacêutica, um pouquinho farmacêutica, ele afere pressão na farmácia, ele faz uma ou outra, dá algum outro conselho ao paciente, e considera isso como atenção farmacêutica. Mas isso vai muito além de simplesmente aferir a pressão, de falar como tomar o medicamento, qual o horário, vai muito além desse ponto. Então a gente teve aí, ao longo do Conselho de Farmácia, buscando firmar esse papel do farmacêutico como profissional de saúde,
algumas leis de incentivo, que foi a Resolução 585, de 29 de agosto de 2013, onde ela fala dessa atividade clínica do farmacêutico e vem demonstrar também a importância do diálogo com as outras profissões, sempre lembrando nunca ter conflito, sempre somar. Outra coisa que deu muita polêmica também, quando saiu essa resolução, que foi a Resolução 586, de 29 de agosto de 2013, onde falava da prescrição farmacêutica. Muitos médicos e demais profissionais achavam que eles iam perder espaço por causa disso. Mas, na verdade, a prescrição farmacêutica nada mais é que uma automedicação consciente, onde o farmacêutico ele vai, através dos medicamentos que são de venda livre, ele vai ajudar o paciente a tomar a melhor decisão para que o paciente não faça o uso incorreto do medicamento ou use o medicamento sem ter necessidade. Porque muitas das vezes também o paciente chega na farmácia querendo o medicamento. A gente sabe que algumas vezes apenas um simples diálogo, ou então um encaminhamento para o profissional, uma atividade física, ou convívio com mais pessoas resolveria o problema. E também a gente teve outra lei muito importante, que é a farmácia como estabelecimento de saúde. Porque até então a farmácia é vista como um comércio visando lucro. Essa resolução ela teve alguns entraves, que foi a questão de falar que a farmácia microempreendedora não precisaria do farmacêutico o tempo inteiro. Graças a Deus o Conselho de Farmácia foi atrás disso, buscou outros meios, e esse foi vetado essa parte da lei. Então, hoje em dia, é obrigatória a presença do farmacêutico durante todo o horário de funcionamento da drogaria. Para os empresários, isso não foi visto com bons olhos, porque eles acham que a gente é inútil, que a gente não tem necessidade de estar na farmácia durante o tempo de funcionamento. Para nós farmacêuticos, isso foi muito bom, porque está reafirmando o nosso papel, que não é apenas de estar na farmácia como responsável técnico, mas também de auxiliar o paciente, de auxiliar o próprio empresário a tomar outras medidas para conseguir prosperar o negócio, sem prejudicar ninguém, sem forçar a venda, sem fazer empurroterapia, que também é muito comum em farmácia, a gente se observa, é empurroterapia, o paciente chega relatando uma coisa, já tem que vender algum medicamento para ele. A gente teve também a Lei 13.021, que dispõe sobre o exercício de fiscalização das farmácias, frisando aí a presença do farmacêutico. A gente teve também, assim, muito antes disso, uma portaria, que é a 1017, que frisa a presença do farmacêutico. O farmacêutico deve também estar no hospital e no sistema de saúde. Isso a gente sabe que no SUS a nossa participação ainda é muito pequena, porque o governo acha que é um gasto muito grande, mas eu acho que a parte que falta um pouquinho também nós, profissionais farmacêuticos, impor isso ao governo, mostrar para ele que a nossa presença vai ajudar a minimizar custos, vai ajudar a minimizar os gastos e atender o paciente da melhor forma possível, não deixando faltar medicamento. Então, a nossa necessidade maior, a partir dessa época, foi tratar da segurança do paciente e da qualidade do tratamento. Porque não basta simplesmente a gente oferecer o medicamento ao paciente. A gente tem que ver a necessidade. A gente tem que ver se o paciente vai ter dinheiro para comprar o medicamento, se ele vai ter dinheiro para adquirir, se o tratamento foi passado para ele, existe uma alternativa mais barata. Porque geralmente quando os outros profissionais prescritores passam o medicamento, não leva em consideração se o paciente ele tem ou não condição de comprar o medicamento. E o que a gente observa na drogaria é que o paciente ele fica meio perdido. Ele fica pensando se ele vai comprar ou não, se ele vai iniciar ou não o tratamento, simplesmente por causa do custo, já que a maioria dos pacientes são idosos e o tratamento é prolongado. Então, até nisso a gente tem que tentar auxiliar os pacientes nessa terapia, informar para eles os benefícios, por que ele deve usar o medicamento e ajudar a buscar alternativas. Então, essa é para a gente mostrar à sociedade, mais uma vez, o nosso papel, que é o de orientar. Então, a farmácia comunitária, que nada mais é que todos os estabelecimentos
de farmácia que existe no Brasil afora, o farmacêutico ele vai participar desse processo de saúde e doenças, seja ele buscando alternativas junto com o médico, com o fisioterapeuta, com o dentista. Ele vai tentar buscar aí outros caminhos para melhorar a qualidade de vida do paciente. O termo farmácia comunitária foi proposto de uma forma assim para não generalizar muito. Porque se você chamasse de farmácia pública, por exemplo, estabelecimentos que são públicos, isso ficaria muito restrito ao governo, né? Ficaria muito restrito a alguma coisa pública. E se você falasse farmácia comercial, ficaria muito voltado para a parte de comércio, visão de lucro. Então se criou o termo, que é o mais utilizado, que é a farmácia comunitária, para englobar essa área do farmacêutico. Para não ficar essa questão de ser um comércio ou um estabelecimento de saúde. Que infelizmente a gente, o tempo inteiro, quando a gente está dentro da drogaria, a gente tem que colocar que a gente é um profissional de saúde. Mesmo que o dono imponha a gente outro, isso é meio que imposto para a gente também um pouquinho, a gente ser o lado comercial. A gente nunca pode esquecer que o nosso papel principal é de cuidar do paciente, fornecer o medicamento adequado, na hora adequada, para ter o melhor. Então, assim, baseado nisso, hoje em dia, que a gente observa numa drogaria, que o paciente ele chega com um problema de saúde e ele tem vários caminhos para ele percorrer. Ou ele vai procurar o médico, ou ele vai direto no pronto-socorro, achando que vai ser atendido mais rápido, ou ele vai na farmácia. Essas são as opções que o paciente tem. Em farmácias assim, de cidade pequena e também nos bairros próximos de fora, a gente observa que esse paciente ele busca a farmácia. Ele não vai primeiro procurar o médico, nem um outro atendimento. Ele vai direto na farmácia, ele quer falar com o farmacêutico, ele quer ouvir o que o farmacêutico tem que propor para ele. Então fica assim, complicado, a gente tem que ter um jogo de cintura para a gente saber indicar ou o medicamento que a gente possa resolver aquele problema momentaneamente e a seguir indicar para ele procurar. Se for um caso assim que a gente consegue fazer um paliativo, a gente pede ele em seguida que procure um médico para tentar resolver esse problema da melhor forma possível. Ou se for um caso mais grave, onde a gente não consiga solucionar o problema na hora, a gente encaminha ele para o pronto-socorro. Mas na maioria das vezes a gente observa que o paciente chega na farmácia e ele não sai sem o medicamento. Então, esse paciente ele chega na drogaria por diversos motivos. Ou ele chega com a receita médica atual, algum problema que ele teve momentaneamente, ou ele vai chegar com prescrição de um dentista, porque ele fez um procedimento, ou ele vai chegar com um monte de receita de várias especialidades, principalmente idoso, porque idoso ele tem a mania de ir em um monte de médico. Ele vai no cardiologista, o cardiologista vai prescreve medicamentos, ele vai no endócrino, o endócrino prescreve outros medicamentos, e cada nosso farmacêutico aqui nesse momento está avaliando se ele não está tomando o mesmo medicamento. Porque os profissionais passam, mas os pacientes eles não informam para o outro profissional qual medicamento que ele está tomando. Então não há um link entre os profissionais que estão atendendo aquele paciente. E é na farmácia que a gente tenta buscar juntar todas as informações que o paciente nos dá. Muitos pacientes chegam lá, relatam muito mais coisa do que ele não fala com os outros profissionais. Ou ele vai lá mesmo para a automedicação. Isso é muito comum, a automedicação. Então, já que o paciente quer praticar a automedicação, que nós farmacêuticos possamos ajudar ele a fazer uma automedicação consciente. A automedicação não é adequada, mas em contrapartida, se a gente consegue fazer uma automedicação consciente, entendendo os problemas que o paciente tem, tentando ajudar, a gente vai conseguir minimizar aí os riscos do uso do medicamento. Então, as maiores dúvidas, assim, nesses últimos 1 ano que eu tenho trabalhado na drogaria, que a gente observa, a primeira delas, a maior reclamação de todas, é com relação à receita. As receitas, elas nunca estão legíveis, ou quando estão legíveis, estão faltando informações. Isso, assim,
essa falta, os idosos também fazem muita confusão com isso. A gente tem, igual eu já falei, a situação financeira do paciente. Às vezes o paciente chega lá quase implorando para a gente vender o medicamento. A gente fica numa saia justa, porque a gente está ali um pouco também pela área comercial, questão comercial, que é o que paga o nosso salário, mas a gente também às vezes consegue olhar ao lado do paciente. Os médicos e dermatologistas fazem uma pressão muito grande para o paciente não ingerir medicamento genérico. A gente faz uma confusão medonha na cabeça do paciente com relação a isso, que ele acha que o medicamento genérico não presta ou que não é a mesma coisa, pelo fato dele vir escrito de forma diferente, ele vir pelo nome comercial e não pelo nome genérico. Então, às vezes, a gente acaba convencendo assim, o paciente a levar o medicamento genérico para ele conseguir aí, atender todo o seu tratamento e obter uma economia maior. Visto que hoje em dia, ainda que é uma prática, pelo menos ao meu ponto, eu acho legal, que é a questão dos laboratórios oferecerem benefícios aos médicos. Então, eles criam outros programas de medicamentos inovadores ou de medicamentos novos e criam os que a gente chama de programa de desconto na drogaria. Esse programa de desconto, a indústria oferece um desconto maior para o paciente comprar, oferece vantagens para o médico indicar e o paciente acaba pagando um custo muito alto, sendo que tem outras alternativas. Isso é muito comum, que a gente consegue observar. A gente tem aquele paciente que é polifarmácia, aquele paciente que usa muitos medicamentos, ele chega meio perdido. A gente tem os idosos, os leigos ou os analfabetos que chegam lá, o médico não explica para ele direito, ele chega na dúvida, ou não sabe o que está escrito ali. Então a gente tem que criar outros meios, outros mecanismos da drogaria, para a gente conseguir dispensar ele e garantir que o paciente vai tomar o medicamento de forma correta. Mas a queixa maior que a gente tem tido ultimamente na drogaria é com relação ao atendimento. Os pacientes eles reclamam muito que os outros profissionais, e até mesmo às vezes nós farmacêuticos, não escutamos o profissional. A gente não para ouvir o que ele tem para dizer. Seja pela falta de tempo, seja porque a gente tem outros pacientes para atender, então a gente não dá a devida atenção. E às vezes tudo que o paciente quer é atenção. Ele quer a atenção. Às vezes ele conversa ali, chora, desabafa, vai embora para casa feliz da vida. E tudo que ele queria era ouvir. Então a drogaria tem que um pouquinho disso. Ouvir, saber ouvir. Porque na verdade ele está lidando com o ser humano. O ser humano ele necessita de contato, ele necessita de afeto. Então quando ele se sente rejeitado, ele não é bem acolhido, ele reclama bastante. Então a drogaria a gente tenta lá esse lado do ser humano. Então das prescrições em farmacêuticas, entre aspas, vou dizer, que a gente faz, os maiores atendimentos que a gente tem lá é dor nas costas, coluna, é o nosso campeão. A gente tem uns medicamentos assim que o paciente já chega pedindo, estou com uma dor nas costas, me dá um Tocilax, que é um anti-inflamatório e um relaxante muscular, que é muito utilizado. Se a gente pegar um gráfico na drogaria, hoje eu não trouxe, porque não consegui pegar o dado, mas se a gente pegar um dado lá, a gente vende em média aí umas 15 a 20 cartelinhas por dia. Isso só dependendo do horário. Então, no horário que eu estou, pelo menos 15 cartelinhas é garantido todo dia. E o paciente, uma coisa que era o paciente simplesmente usar de forma esporádica, ele acaba fazendo aquilo como uma rotina. E isso não é legal também. Outra coisa que tem muitos pacientes reclamando lá é a questão da dor de dente. Que em vez de ele pegar e procurar o profissional, em vez de ele procurar o dentista, ele vai primeiro na farmácia. Ele vai buscar uma analgésica, vai buscar um anti-inflamatório. Às vezes fica que caiu a obturação, ele fica às vezes uma semana arrastando, porque fala que não tem dinheiro. E a gente tem que ficar buscando medicamento para tentar suprir a dor dele. Isso é muito comum, somente as dores de dente, o paciente prolongar isso. A gente vê o paciente aí, às vezes mais de semana, indo na farmácia todo dia, tentando buscar outras formas, enquanto ele sabe que a única forma de ele resolver será ir ao profissional. As dores de cabeça e enxaqueca, que tem se tornado muito frequente também. O paciente ele chega relatando fortes crises de enxaqueca.
E tem outros também. Esses outros aqui a gente inclui o de uso pediátrico, que as mães elas não vão ao médico, seja pelo valor da consulta, e elas preferem arriscar dando medicamento por conta própria. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque quando se trata de medicamentos para uso pediátrico, o cuidado tem que ser ainda maior. E a gente tem que orientar as mães aí com relação a isso, a não ficar dando todo tipo de medicamento, porque a vizinha deu o filho dela e fez efeito. Então a gente tem algumas necessidades hoje, que seria o quê? Para a gente conseguir atender melhor esse paciente, que seria a implantação do consultório farmacêutico, onde a gente conseguiria fazer toda a anamnese do farmacêutico, toda a anamnese do paciente, implantar a atenção farmacêutica de fato, para a gente conseguir detectar os problemas relacionados a medicamentos, seja pelo uso, seja pelo excesso, ou seja pela falta de algum medicamento. A gente precisa interagir mais com os outros profissionais, que hoje na drogaria a gente interage muito pouco, porque às vezes a gente tenta contato com os outros profissionais, mas a gente não consegue. E a gente tem que ter em mente que a gente sempre trabalha para o bem-estar do paciente. Então, na farmácia, a gente realiza hoje, a gente consegue realizar, né? É a aferição de pressão e glicemia, tenta minimizar os problemas de automedicação, realiza bastante, dialoga bastante com o paciente e a gente acaba tendo, com esse diálogo com o paciente, a gente acaba tendo alguns dilemas aí que a nossa profissão acaba enfrentando na drogaria. O primeiro deles é com relação à RDC número 20, de maio de 2011, que é a que trata dos antimicrobianos. A gente sabe que foi restrito apenas por receita médica, porque a automedicação